Se tem uma afirmação da qual quase ninguém discorda, é a importância da educação e dos professores na nossa vida. No entanto, apesar disso, cada vez vemos menos jovens interessados em estudar para depois dar aulas. Esse é um dos temas do nosso programa de hoje. Mas vamos começar falando sobre a formação de professores e a importância de estagiar como parte deste processo de aprendizagem e experiência prática. Não apenas em licenciaturas, mas em muitas profissões, a oportunidade do estágio é fundamental. A importância do processo do estágio é que me acrescentou na vivência prática, né, as questões da minha profissão, né? Como eu sou psicólogo hoje, durante a graduação eu tive que fazer 3 anos de estágio, né? Estágio básico, estágios específicos, né? E nele eu pude ter a vivência prática do conteúdo teórico da faculdade. Eu faço estágio já faz 10 meses e durante esses 10 meses eu cresci bastante, como pessoa em si. E o estágio foi muito bom para eu conseguir aumentar as minhas habilidades. Então eu faço estágio aqui no Margs e pro meu currículo está sendo muito importante porque eu sou do teatro. Então ter esse contato com as artes visuais e a história da arte dentro do meu currículo é muito importante. Pensando que eu venho estagiando em museus faz uns 2 anos. Então está sendo muito importante pro meu repertório enquanto artista e enquanto arte educador também, assim. Pelo que eu estudei durante o ensino fundamental e até o ensino médio, ser professor é um pouco complicado, até porque principalmente por ensino médio, ter que conviver com adolescentes e querendo ou não, às vezes é muito difícil entre a fase do primeiro ano do médio e o segundo ano. Até que no fundamental é mais fácil, porque são crianças, é mais fácil de lidar, é mais fácil de ensinar. Mas acaba sendo complicado para professores ensinar e também por causa da questão do salário, que houve muita reclamação. É uma responsabilidade enorme, né? Estar dentro da sala de aula com um monte de alunos e muitas vezes com um aluno de inclusão, que eu tenho um filho autista, e é muito complicado, né? Estar na pele do professor hoje em dia também, né? Porque é muito mal pago. Está muito desvalorizada, tanto o público não dá valor, como as entidades que admitem esses professores, né? O salário é pequenininho ali e é a desvalorização. Não veem que é a base, né, do ensino. Vem lá de baixo, tudo professor é que dá a base. Se os professores são a base de tudo, por que ainda são tão desvalorizados? Essa é uma das perguntas que fizemos ao nosso entrevistado, Carlos Ventura Fonseca, da Faculdade de Educação. Ele é um dos organizadores de um livro sobre estágios de docência na URGS, com relatos de experiências, aprendizados e reflexões de estudantes e professores. Acompanhe. Professor Carlos, primeiramente eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite para gravar o programa. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que tu me contasse como que se deu a escolha pela licenciatura em Química e depois como que foi o segmento no mestrado e no doutorado. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito honrado. Então, a minha trajetória acadêmica, ela inicia na URGS. Toda a minha trajetória acadêmica, tanto de graduação quanto de pós-graduação, ela acontece na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E essa escolha aconteceu ainda no final do ensino médio e tive a oportunidade de cursar a licenciatura em Química aqui na universidade, lá no Instituto de Química, né? E a minha escolha até é interessante falar isso, porque muitas pessoas que cursam a licenciatura em Química, elas têm uma escolha posterior, entram no curso de Química bacharelado ou alguma coisa do tipo, e depois acabam fazendo a licenciatura. E o meu caso não, eu fiz o vestibular para licenciatura, né? Na época, o curso de licenciatura, os alunos, né, os estudantes de licenciatura tinham um contato com a escola, que seria o seu local de trabalho, né, do futuro professor, muito tardio. Então a gente ia ter algum contato maior com a escola só no estágio de docência, e esse estágio de docência só ia acontecer lá pelo 6º, 7º semestre do curso. Não lembro bem, acho que é alguma coisa nesse sentido. Então a gente tinha quase que um curso de bacharelado e lá no final é que havia uma diferenciação entre o bacharelado e a licenciatura.
Então isso marcou muito a minha trajetória, né? E no final do curso eu tinha ainda muita coisa, muitas dúvidas e muitos desejos de conhecer mais a docência, né? Então, mesmo formado como professor de Química, eu quis continuar estudando essa área. E aí continuei no mestrado. Na época, havia iniciado lá no Instituto de Química, no programa de pós-graduação em Química, uma linha de pesquisa nova chamada Educação em Química, né? Então eu fui um dos primeiros alunos dessa linha de pesquisa, desenvolvi um material didático. Esse material didático foi, digamos assim, objeto de análise da dissertação de mestrado. E no doutorado eu acabei vindo para o programa de pós-graduação em Educação para pesquisar justamente a formação de professores de Química. Então no doutorado eu pesquisei diversos currículos, né, de licenciatura em Química no estado do Rio Grande do Sul. Naquele momento, o meu doutorado foi entre 2011 e 2014, então todos os cursos de licenciatura em Química que existiam no estado, eu fui atrás do currículo e fiz uma análise desses currículos. Então, a minha trajetória se dá justamente com esses interesses, né, e com essas temáticas de trabalho e de pesquisa. Nas suas pesquisas, tu costumas dar uma atenção na vida dos estudantes que se tornam docentes. Eu gostaria de saber qual é a importância da gente observar e pensar esse processo. O meu tema de trabalho ele se dá justamente, tema de pesquisa, como tu perguntaste, né? Ele tem a ver muito com os estágios de docência, né? Essa transição de estudante a professor, né? Então é uma dos meus principais temas de trabalho, esses fenômenos que ocorrem, esses saberes que são construídos, né, da interação desse aluno com a educação básica, né? E aí a gente tem uma série de questões que entram. Quando um aluno faz um estágio de docência, ele tem a oportunidade, primeiro, de se confrontar com a realidade da educação básica, que muitas vezes a visão que esse estudante tinha, né, era a visão do seu ensino médio, né? Então ele traz consigo aquilo que ele vivenciou no seu ensino médio. Então é importante que durante o estágio ele tenha a oportunidade de interagir e de ter contato com diferentes realidades, né? Diferentes realidades da que ele teve, inclusive, né? Então é uma interação teórico-prática, porque se na universidade ele estuda muitas vezes teorias relacionadas ao trabalho do professor, quando ele chega no estágio, a gente deseja que haja um confronto da teoria com a prática, né? Então, eu acho que isso é o principal, quando a gente pensa em pesquisar esse processo de formação do professor, esse momento em que o aluno vai ter o contato com a sala de aula é um momento fundamental, né? E aí é uma série de coisas que acontecem no estágio, né? O aluno vai primeiro fazer um processo de observação da escola, né? Ele vai observar as turmas, como as diferentes turmas se comportam e respondem aos professores, né? Ele vai observar o trabalho dos professores, não só do professor da sua área, mas de todos os professores. Ele vai observar os ambientes da escola, né? E, posteriormente, ele vai assumir a responsabilidade por determinada turma. Então, ele vai assumir o papel do professor mesmo, planejando intervenções, planejando aulas com aquela turma. Ele vai dirigir essas aulas, ele vai ser responsável por essas aulas, e ele vai também fazer o processo de avaliação. Recentemente foi lançado o livro Estágios de Docência na URGS, Experiências e Perspectivas de Nossas Licenciaturas. E ele reúne 17 capítulos, né, escritos por professores e estudantes entre os anos de 2017 e 2023. Como que foi pensado esse livro e as escolhas dessas histórias? Então, esse livro ele foi pensado, inclusive esse período, né, de 2017 a 2023, ele tem uma razão de ser,
Quando eu cheguei na universidade em 2017, o meu chefe de departamento chegou para mim e disse: olha, estamos com uma função aqui que está precisando de um professor assuma essa função e o teu nome foi indicado. Então eu estava chegando na universidade, que era a função do coordenador de estágios da Faculdade de Educação. Por quê? Porque a Faculdade de Educação ela é responsável pelos estágios de docência, não de todos os cursos, mas de grande parte dos cursos de licenciatura da universidade. Então, naquele momento, existia essa figura do coordenador de estágios, que era professor que, digamos assim, recebia as demandas de todos os colegas docentes dos demais cursos da Faculdade de Educação. Então, eu assumi essa função. Um ano depois, mais ou menos, eu fui convidado para assumir uma função parecida, só que daí num outro âmbito da universidade, que era na coordenadoria das licenciaturas. Tá? O que é a coordenadoria? É um setor da universidade que é vinculado à pró-reitoria de graduação. Né? Então, é um setor que ele interage com todas as licenciaturas da universidade, não só as que são vinculadas à Faculdade de Educação. E a minha função na Corlicem, né, era justamente atuar junto ao programa dos estágios de docência. Então eu era responsável por justamente articular os diferentes estágios, né, receber demandas desses estágios e principalmente uma função assim de organizar todo o fluxo dos estágios, porque para um aluno da universidade realizar estágio de docência, existe toda uma questão legal envolvida, né? Porque você faz, existe um termo chamado termo de compromisso de estágio, existe uma lei federal, uma lei de 2008, que regulamenta os estágios, né, de cursos superiores, né? Então o meu papel era justamente de auxiliar nisso. Eu fiquei nessa função até o ano de 2023, né? Atuando junto à Corlicem, e por isso que o período do livro contempla 2017 até 2023. Né? E foi um período muito conturbado. Por quê? Dentro desse período, a gente teve a pandemia. Né? Então, quando aconteceu a pandemia, nós tivemos uma demanda super alta de trabalho, que nós não imaginávamos que poderia ocorrer, né? Porque, imagina, tanto as escolas, as redes de educação básica, elas não estavam preparadas para a realidade que se colocava, que era o ensino remoto emergencial, né? Nem a universidade, né? Então, as escolas estavam ainda entendendo como iriam realizar aquelas aulas, né, no período da pandemia. A universidade também estava entendendo, e nisso tudo estavam os estagiários, né, que precisavam ir até as escolas, pedir a oportunidade de fazer os seus estágios, né, e aí a universidade tinha o papel, né, de articular essa possibilidade de que os nossos estagiários realizassem esse período da sua formação de modo remoto também. Né? Junto comigo, eu trabalhando na parte dos estágios especificamente, mas a Corlicem tinha uma coordenação, que era a professora Glaucia, né? E uma técnica em assuntos educacionais, que era a Camille, né? E durante esse período, eu me aproximei muito delas, porque a gente trabalhava em conjunto, né? Então, no ano passado, a gente conversou e achamos que seria muito oportuno que o nosso trabalho ficasse registrado numa forma de livro. Né? E elas, então, são organizadoras desse livro junto comigo. Então, eu faço, inclusive, um agradecimento a elas por toda a parceria que foram esses anos, né?
que isso não ficou só no período da pandemia, extrapola a pandemia, mas claro que a pandemia foi um momento muito marcante, né? A gente abriu uma chamada para todos os professores que atuam nos estágios da universidade. Então o livro tem 17 capítulos e ele traz tanto relatos de experiências que foram desenvolvidas, quanto até alguns capítulos têm uma vertente mais de pesquisa mesmo, né, relacionados aos estágios de docência, contemplando esse período. E tirando esse aspecto da pandemia, quais os outros principais aspectos que perpassam pelos relatos? E se tem alguma situação que costuma aparecer mais vezes? É justamente todos aqueles movimentos que eu te falei, né? A observação que os alunos fazem, né? As dificuldades que surgem quando quando um estudante ou uma estudante vai atuar nas escolas, né? A interação desse estudante de licenciatura com os estudantes da educação básica, com os futuros pares profissionais, né? Então tudo isso é bem colocado. E acredito também que a questão do planejamento, né? Porque veja, quando um aluno faz o estágio, ele vive um período de transição. Na maior parte das vezes, há marcadamente elementos de transição de papéis, né? Quer dizer, eu antes era apenas aluno e agora começo a me tornar professor, né? Então isso é um aspecto muito marcante e acredito que o livro ele traga muito essa situação. A gente tem percebido um interesse cada vez menor nos estudantes para os cursos de licenciatura. Verdade. Parece que o magistério já não interessa mais. E o que poderia ajudar a explicar esse panorama e o que poderia ser feito para que fosse mudado, modificado? Esse é um bom tema de pesquisa também, que eu me debruço bastante, né? Eu acho que isso é uma realidade muito complexa, né? É um contexto bastante complexo. Tem vários fatores aí que são intervenientes. Eu acho que o primeiro fator é a representação social do que é ser professor, né? Um dos aspectos que são trazidos quando a gente fala no magistério, na docência, eu acho que sem dúvida nenhuma é que o salário não é dos melhores, né? Então já a partir daí já há numa sociedade capitalista em que o salário é fundamental para a sobrevivência. É claro que as pessoas, os adolescentes que estão iniciando a sua vida, eles vão olhar para isso com bastante desconfiança, né? Inclusive as famílias desses adolescentes, né? Que família que vai estimular o seu filho, né, a ser professor? Precisa ter uma visão muito humanista e humanizada, né, para ter esse estímulo, né? Então, eu digo isso pensando apenas no aspecto do salário do professor, que a gente sabe que, em muitos casos, não é um bom salário, né? A gente sabe disso, que em diferentes redes de ensino esse salário não é tão valorizado. Agora, isso também é um pouco relativo, porque a gente sabe que hoje tem muitas redes de ensino e o professor pode sim sobreviver e viver muito bem, né, como outras profissões, né? Mas existe essa representação social bastante negativa em relação ao salário. A outra representação que nós temos muito grande hoje é a questão das condições de trabalho, né, que não são favoráveis em diferentes espaços, né? Isso tudo vai gerando uma visão do magistério que é uma visão, para muita gente, subalterna, né, na nossa sociedade. Agora, isso tem, me parece, uma questão maior quando a gente pensa socialmente. Eu acho que a gente precisa, como sociedade, pensar o que é ser professor, né? E pensar em políticas que favoreçam o jovem que está se formando no ensino médio a querer ser professor. Que políticas que poderiam ajudar nisso? E eu acho que a gente precisa pensar em formas de articular cursos de licenciatura
valorizar esses cursos, valorizar esses estudantes, né? Tornar a universidade atrativa para esses estudantes e fazer com que eles consigam terminar os cursos de licenciatura e que não só eles entrem e desistam, porque isso também acontece muito, né? Isso por um lado. E por outro lado, é valorizar e construir carreiras atrativas para o magistério da rede pública. Na rede privada também é necessário essa melhoria, quer dizer, a melhoria das relações de trabalho do professor quando a gente pensa na rede privada. Então acho que é um conjunto bastante amplo de políticas, mas principalmente de projeto de país, né? De projeto de sociedade. Acho que é a minha percepção. Um pouco nesse assunto ainda, quais que são os principais desafios da universidade pública para a formação, então, desses novos professores? Eu acho que o primeiro desafio é um desafio permanente, que é o aperfeiçoamento dos cursos, dos currículos, né? Então, quais são as experiências que os estudantes de licenciatura vão ter ao longo do curso, né? Como esse currículo é pensado. Eu acho que isso é um desafio permanente de aperfeiçoamento que a universidade tem, né? O segundo desafio não é apenas um desafio das licenciaturas, eu acho que é um desafio para todos os cursos da universidade, que é o desafio de conseguir a permanência desse estudante, a retenção deste estudante. O estudante ingressa na universidade, muitas vezes, e ele se confronta com uma realidade muito difícil de permanecer. Não porque a universidade não queira que ele permaneça, mas porque esse estudante tem que sobreviver, ele tem que se locomover, né? Ele tem que pagar o transporte, ele tem que pagar a alimentação, ele tem que pagar o material didático. E isso muitas vezes faz com que o estudante não tenha condições financeiras para manter isso, né? Então ele tem que ir atrás de um trabalho, ele tem que muitas vezes trabalhar uma quantidade de horas por semana, que acaba sacrificando muito essa vivência universitária. E ele acaba desistindo do seu curso muitas vezes, ou fazendo poucas disciplinas, né? Tendo uma permanência muito longa na graduação, né? E muitas vezes desistindo mesmo, né? Evadindo, né? Tendo um processo de evasão. Então esse é um outro desafio para as licenciaturas, mas não só para as licenciaturas, acho que para a universidade como um todo, né? Eu acho que vive esse momento em que a gente precisa valorizar cada vez mais os cursos universitários, né? A universidade como um todo. E aí, voltando à questão da pandemia, eu acho que a pandemia desestimulou muita gente. Eu percebo isso, de ficar na universidade, de vivenciar a universidade. Acabou que as pessoas criaram outras rotinas, algumas pessoas, né? E esqueceram um pouco, ou até excluíram a universidade do seu projeto de vida. Isso não é uma coisa fácil, isso envolve uma política universitária, cada vez mais aperfeiçoada, né? Mas também eu acho que é uma questão de política institucional do Ministério da Educação, das secretarias de educação também, porque as secretarias precisam receber os estudantes de licenciatura de uma forma, me parece, mais condizente, né, com as necessidades deles. Então acho que um conjunto aí bem amplo de medidas que a gente precisa. É difícil? Mas eu acho que a gente precisa começar, né, de algum lugar, e a gente já tem aí muitas ações que estão acontecendo. É bom que se diga isso também, né? Eu cito aqui, por exemplo, o PIBID, que é um programa específico para os estudantes de licenciatura, e é um programa que já acontece há bastante tempo e tem sido estimulante para esses estudantes, né? O programa Residência Pedagógica também, que a universidade aderiu a esse programa, também é uma boa experiência nesse sentido.